Este sou eu. Ou melhor, este é Laura Henrique Souza Mota. Ideia da minha mãe, claro. Se fosse menina, seria Maria Laura, por causa da minha avó que nunca conheci. Queria ter nascido Maria Laura. Mudaria o nome de qualquer forma. Este olhar. Parecia já saber o que estava por vir. Sempre fui muito obediente. Qual criança de 3 anos ficaria tão paradinha assim, com as pernas juntas, para tirar uma fotografia? Talvez um medo precoce de decepcionar meus pais. Não, este não sou eu. É o Felipe, meu sobrinho, filho da minha irmã número 2. Sou mais velho que ele apenas 3 meses, então fomos criados como irmãos. Irmãos gêmeos, para piorar. Minha irmã foi embora com ele quando tínhamos 10 anos. E, na verdade, nunca senti falta dele. Hoje ele mora no sul do país. Tem um pequeno sítio com 13 cabeças de gado, algumas galinhas, uma plantação de alface, uma esposa, 3 filhos e uma cegueira no olho esquerdo. Tudo muito monótono. Ah, ele era muito amigo desde menino. Minha primeira paixão. Olha eu aqui de novo, já dando close. O meu sobrinho irmão com cara de bocó. Os sapatinhos iguais. Até que eram bonitinhos. E este, nunca soube quem é. Fico imaginando onde ele está neste momento. Qual o seu nome. Se é feliz. Se ama alguém que o ama também. Gosto de olhar para esta foto. Parece que ele consegue ver o fundo da minha alma. Também parecia saber o que estava por vir. Ou deveria estar apenas incomodado com a câmera. Esta é a única lembrança que tenho dele. Aliás, é uma lembrança de um esquecimento. Tem até data. 10 de agosto de 1990. Meu irmão número 3. Foi o 4º filho a ir embora. Fugiu com o circo. Adoro esta foto. Apenas com ela poderia explicar minha infância inteira. Minha sempre sorridente prima Luana. Ela tinha uma coleção numerosa de bonecas da Barbie. Falsificadas, claro. Ela me deixava brincar apenas com uma que tinha o cabelo queimado. Porém eu cuidava muito bem, dando banho o tempo todo, trocando roupa, colocando perfume alfazema. Minha prima e eu éramos muito próximas. Através dela fiz o primeiro contato com meu verdadeiro eu. Mais tarde ela também me mostrou a pequequeca. Era assim que Luana chamava a própria vagina. Vi aquela parte e quis ter uma igual. Não queria mais brincar com o que eu tinha. Anos depois aprendi que não preciso ter uma para me sentir mulher. Olha o Pedrinho. Já falei que ele foi minha primeira paixão, né? Depois de uma temporada na capital, ele foi à minha casa procurar meu sobrinho, que já não morava com a gente. Eu tinha 11 anos. Me imaginei vestindo uma das roupas das Barbies da minha prima, com um longo cabelo loiro liso. Na minha ilusão, Pedrinho já estava comigo em um restaurante chique. Falávamos sobre o último episódio de Capitão Planeta, e no final da noite me beijava apaixonado, prometendo voltar no dia seguinte. O sonho se repetiu por 15 dias daquele mês de agosto. Pelo menos uma vez por semana o vejo nas ruas do centro. Fingimos que somos desconhecidos. De fato não nos conhecemos. Hoje ele é apenas Pedro. Permita-me falar desta camiseta. Não queria tirá-la do corpo. Ela tinha esses desenhos de bad boy, mas era todo colorido e cheio de glitter.
A gola rolê também me chamava a atenção. Quando eu cresci um pouquinho, ela foi substituída por outra camiseta, mais brilhosa e glamurosa impossível. Provavelmente minha foto mais antiga, no dia do meu batizado. Primeiro lhe impõe o gênero, depois a religião. Vendo hoje, esta fotografia tem um quê de pedofilia. Minha irmã número 7, a penúltima a ir embora. Foi expulsa, pois abandonou as bonecas e quis brincar de outro tipo de brincadeira. Meu irmão Cosme e o gêmeo Damião. Damião me queria mais bem. Foi o único irmão que tentou me livrar da surra que levei quando meu pai me flagrou brincando de boneca com a prima Luana. Porém, assim como os outros, eles também saíram de casa para não mais voltar. Um ano após, meu irmão número 4 ia embora. José Carlos era o mais rebelde, malandro. Hoje é um traficante no Rio de Janeiro sem muito sucesso. Gostava da forma como ele brincava comigo. Pena que não lembro da sua voz me chamando. Lalá. Segundo minha mãe, era assim que ele me chamava. Festa de aniversário. Não sei se era o meu ou do meu sobrinho. Só sei que eu era o mais alegre. Eu bem pintosa, trabalhada no figurino branco. Este aqui no fundo é Antônio, pai. Provavelmente bêbado. Ah, acabei de lembrar. O aniversário era meu, pois me recordo da grande quantidade de sabonetes que ganhei. Devem ter durado o ano inteiro. O irmão número 1. O primeiro a nascer, o primeiro a não aguentar a pressão de nosso pai. Era o orgulho. Ganhou troféu no futebol, tinha namorada. Foi vender redes de dormir na capital federal, onde ainda sonha ter os privilégios dos políticos brasileiros. Todos estavam se indo, e eu ficando e ficando. Aguentei o quanto pude. A partida era inevitável. Fui crescendo e aceitando algumas imposições da sociedade, para não decepcionar. Queria ser a noiva. Por último e mais importante, minha mãe. Manhã chorou todos os dias quando anunciei que iria para a cidade grande, ser eu. Ela já sabia quem eu queria me tornar. No fundo ela sabia que ali, na terra de homens rudes, eu nunca seria eu mesma. Ela ficou na porta me olhando partir. Chorava. Não olhei para trás. Laura Henrique ia ficando no passado. No horizonte vi uma nova figura que ganhava forma conforme eu me aproximava. Uma figura cuja aparência eu poderia moldar. Minha mãe, sentada me olhando, é a sua última imagem em vida guardada na minha memória.
Ele não vem. Ele não vem. Ele não vem. Eles confundem as coisas. Ou não me acham mulher o suficiente, ou quero que eu foda suas bundas. Ele não vem, é sempre assim. Deve ter se assustado. A ausência dele não importa. A ausência dele não importa. A ausência dele não importa. Eu consigo dançar sozinho. Quatro excelência, ó Maria, no andor, arrodeada de anjo e enfeitada de flor. Ó Maria,